Jesus. Hoje estaremos falando sobre batalha espiritual, né? Já vamos ver aqui o slide, né? Estaremos falando sobre batalha espiritual. E eu gostaria que nós orássemos agora para que Deus que toque nossos corações e me use, mas também que a palavra possa realmente tocar, chacoalhar as nossas vidas nessa noite. Senhor Deus e Pai, te agradeço pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva, eficaz. Tua palavra que é a tua palavra, ponto. Ela que nós estamos firmados e nos fortalece. Ensina-nos, segundo a tua maravilhosa palavra, nessa noite. E me usa por misericórdia. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Falar sobre batalha espiritual é um assunto muito importante, né? Mas é um assunto muito polêmico. Muitas pessoas falam de batalha espiritual num contexto totalmente errôneo, fictício e incorreto quando a gente vê as Sagradas Escrituras. Por isso que hoje eu gostaria, na primeira ministração sobre batalha espiritual, queria falar sobre a base disso, o que é essa batalha espiritual. Depois, nas próximas semanas, nós iremos ouvir, né? Na próxima semana, né, a minha mãe estará pregando sobre cura divina, depois estaremos com o pastor Marco falando sobre cura financeira, depois estaremos ouvindo o nosso irmão Elber também com vícios e como se libertar deles. E por último estaremos ouvindo como se libertar de si mesmo, que é a pior coisa que tem, né? Não é nem a luta contra o diabo, que é a mais ferrenha. Porque o diabo a gente diz, sai em nome de Jesus, ele vai embora. Mas lutar contra si mesmo é a pior das lutas. Então, nessas 5 semanas que estaremos falando sobre batalha espiritual, é isso que iremos falar. E hoje o texto que está aqui, né, e está também na internet aí, é Efésios 6, 11 e 12, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então, uma coisa importante sobre batalha espiritual que eu quero deixar claro é que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra pessoas humanas. Não é contra a pessoa. Nossa luta principal e primordial e única nossa luta é nessas regiões celestiais. A nossa luta é contra o inimigo de todo ser humano, o diabo e seus anjos, que vai influenciar, né, o ser humano, vai tentar o ser humano para ele poder cometer, né, o mal. Mas isso também, para sabermos sobre batalha espiritual, sempre há extremos, ok? E normalmente o ser humano é sempre levado para os extremos. E eu gostaria de falar sobre esses dois extremos. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando a gente fala sobre batalha espiritual, a gente tem que tomar cuidado para que a gente tenha um equilíbrio. Como assim, irmão Manuel? Olhe bem, existe normalmente 2 tipos de pessoas. Pessoas que supervalorizam o mundo espiritual. E quem são essas pessoas? Tudo é o diabo. Tomou uma topada aqui, cão. Eita, diabo safado. É ou não é? Deu dor de barriga. Isso aqui não foi a comida, foi o cão, é o diabo. Vou repreender.
E essas pessoas que supervalorizam o reino espiritual tira a nossa contribuição para as coisas que acontecem. Por quê? Ela joga a culpa toda no diabo. Tem algum problema? Foi obra de macumbaria. Já viu isso? A gente tem que entrar na campanha porque alguém fez uma macumba para a gente. E eu quero dizer uma coisa bem clara nisso. Olha, você está em Cristo? Você está em Cristo? Você aí na internet está em Cristo? Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem macumba, não tem nada. Eu não vou nem orar por isso, porque não tem, acabou. Isso é coisa pequena. Mas tem os crentes que ficam todos cheios de medo. Fizeram uma bozó, fizeram uma macumbaria. Conversa fiada, rapaz. Você está em Cristo, rapaz. Você está comparando Deus com menos do que uma formiga, rapaz. Então essas pessoas supervalorizam o reino espiritual e o diabo se aproveita disso. O diabo começa a te controlar através desse sua inclinação. Vai botar na sua mente, vou sonhar com a cobra. Cobra. Alguém vai me trair. Quem é? Será que é o Michael? É alguém próximo, é o Michael, viu? Aí o diabo começa a te manipular, rapaz. Mas então, muitas pessoas supervalorizam o mundo espiritual, por isso que tudo é o diabo, aí tira a responsabilidade humana, e aí a pessoa está com a situação, por exemplo, no trabalho, alguém está cobrando que você seja melhor, tá vendo? Meu chefe está se levantando contra mim. É o diabo nele. Às vezes não é o diabo, não. Ele quer que você seja melhor, rapaz. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se você supervalorizar o lado espiritual, você vai tirar a responsabilidade humana no que está acontecendo com você. É igual isso aqui, ó. Eu me acidentei, né, fazendo um trabalho aqui na igreja, e eu não disse assim, o diabo, rapaz, que o diabo é sujo, hein? Não, eu não soube operar a máquina corretamente. Depois eu fui teimoso, depois que eu quebrei o dedo, ainda continuei usando a máquina. Depois passei 15 dias sem procurar um médico. Quem é o culpado disso? Se eu culpar o diabo, eu não tenho nada a ver com isso aí não, meu irmão. Não é? Mas é fácil, porque aí eu tiro a minha responsabilidade. Foi eu que fui o culpado. Então temos que tomar cuidado com a supervalorização desse mundo espiritual. E tem a subestimação. Como assim? Eu nego a existência desse mundo. Tudo é natural. Está acontecendo uma coisa, tudo culpa do ser humano. E não. Tem influência maligna em muitos casos. A Bíblia diz o quê? Não dê lugar a quem? Então, o diabo, ele não tem poder de fazer você pecar. Você sabia disso? Deus não permitiu que o diabo tivesse esse poder de fazer você pecar. O diabo tem poder de tentar você, mas o tentar não é pecar. Você pode ser tentado pelo diabo e não pecar. É ou não é? O diabo bota na sua mente, ó, roube seu chefe aí. Ele não está vendo. Não tem nada não. Aí te incentiva e você está quase cedendo. Aí você lembra, eu sou crente, rapaz, sou filho de Deus, rapaz, eu não faço essas coisas não, rapaz. Aí aquela guerra da carne contra o espírito, né, que eu vou falar domingo. Domingo eu vou falar, no culto de Santa Ceia, a guerra da carne contra o espírito. Aí aquela guerra aparece, né, em você. Já viu aquele desenho do anjinho de um lado e um anjinho do outro? Né? Aí vinha um anjinho e dizia, não faça isso. Aí vinha um diabinho e dizia, não, você pode fazer. E acontece isso ou não acontece? Acontece. Aí o diabo vem, tenta e você não cede. Porque o diabo não pode fazer você pecar. Amém? Então nós temos que entender que tem coisas que acontecem que porque a pessoa deu lugar ao diabo. Você pode reconhecer claramente. Aquela pessoa não é daquele jeito, mas agiu daquele jeito porque deu lugar ao diabo. Pedro estava lá, né? 1 minuto antes, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí
Jesus diz o quê? Não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. Ai, que lindo, oh, que elogio. Depois Jesus começa a dizer, eu vou morrer. Ele diz, não, não aconteça isso com você. Para trás de mim, Satanás. O mesmo homem foi usado por Deus e o mesmo Pedro foi usado pelo diabo. Isso quer dizer que se eu e você, qualquer um ser humano, der lugar ao diabo, ele vai usar você. E é essa batalha que a gente tem que vencer. Amém? Isso quer dizer que, por exemplo, eu tenho a tendência de subestimar. Porque eu sei da responsabilidade do ser humano nisso. Então eu tento conseguir o equilíbrio entre uma coisa e outra. Nem subestimar, nem supervalorizar. Há influência maligna? Há. Mas há a responsabilidade do ser humano nas suas escolhas. Então nós temos que saber que essa batalha espiritual é uma batalha que não devemos nem subestimar o mundo espiritual, nem supervalorizar o mundo espiritual. O próximo slide, nós iremos ver um texto de Daniel que fala, que exemplifica sobre isso. Como Daniel começou a orar e jejuar e como ele entrou nessa batalha. Porque não adianta eu dizer sobre batalha o que é aqui se você não sabe como fazer isso. Então, em Daniel 9, de 1 a seguir, diz assim: no ano primeiro de Dario, Daniel 9, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reis dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número dos anos de que falara o Senhor aos profetas Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel começou a ler e disse, está chegando o tempo que isso aqui vai se cumprir. Só que aí ele começou a buscar o Senhor, uma revelação. É isso mesmo, Deus. Olha o que está escrito. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinzas. E orei ao Senhor, próximo slide. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com que te amam e guardam os seus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Próximo slide. E aqui eu quero falar sobre algumas coisas que eu quero falar sobre batalha espiritual. Primeiramente, a gente vê Daniel dizendo que o quê? Que dirigiu o rosto ao Senhor Deus para buscar ele em oração. E o que é oração, irmão? E esse slide que está aqui na tela mostra muito bem isso. O que é oração? É clamar a Deus, ao Senhor, mas também fazer a sua parte. Oração não é... Deus não faz mágica, mas Deus faz milagre. Amém? Mágica, você sabe o que é? Um truque. É algo que parece real e não é. Deus não faz isso, Deus faz milagre, Ele faz uma mudança real, verdadeira. E quando nós oramos, nós temos que ser resposta dessa oração. Por exemplo, você está orando para que Deus te dê forças para perdoar alguém. Dando um exemplo, te dá força para perdoar alguém. Eu peço força, é oração, e vou lá pedir perdão, é a minha parte. Amém? Você entende isso? Que oração não é mágica. Agora, ontem eu tinha um ódio no meu coração, hoje estou bem. Não.
Você orou, pediu força a Deus, deu coragem, paz e tal. E você tem que fazer a sua parte, que não é fácil. Pedir perdão é fácil? Ir lá falar com aquela pessoa que pecou contra você, você não é nem o errado. A Bíblia diz o quê? Se teu irmão pecar contra ti, faça o quê? Fique em casa murmurando. Fique em casa brigando. Fique em casa dizendo, eu tenho um direito, eu não fiz nada. A Bíblia diz o quê? Jesus diz, vai a ele. Isso é fácil? Você está certo, você não tem nada que se queixar, mas seu irmão pecou contra você, Jesus diz, vai a ele. Para fazer isso, você tem que estar debaixo de oração. Mas oração é o quê? Orar e agir. Ok? Então, oração é, você pede a Deus e você faz a sua parte. Aprenda isso sobre oração. Você ora a Deus e você está disposto a fazer a tua parte. Próximo slide. Jejum. Olha só o que vai acontecer. Jejum é o que é um jejum? Um jejum é uma batalha espiritual que você decide se alimentar de coisas espirituais. Jejum não é dieta. Mesmo que seja bom para o corpo. Ok? É bom para o corpo. Mas jejum não é dieta. Amém? Porque tem umas irmãs que querem ficar esbelta e dizem, não, eu vou jejuar. É um regime. Ok, serve para isso também, né? Mas não é isso o jejum. O jejum é que você decide se alimentar de coisas espirituais. Então no jejum você não é só você, não vou comer de manhã até tal hora. Não. É você comer coisas espirituais, é você orar, é você louvar, é você ler a Bíblia, é você se humilhar, é você se fortalecer em Deus. Eu estava pensando, né, que nós estamos nessa campanha de oração e eu fico ansioso para chegar o meu horário. Né, 23 horas eu tenho um encontro com Deus lá. E aí eu fico ansioso, eu sou agoniado, aí vou 5 minutos antes, né, me preparar. E aí eu digo assim, eu estou aqui já, né, a gente tem um encontro. E o que é que eu faço, por exemplo, no meu tempo de oração? Eu oro, passo um tempo orando, mas também eu quero que Deus fale comigo. Então, eu vou louvar a Deus, eu vou também ler a palavra. Ontem mesmo, depois de eu tirar um período de oração, eu digo, Senhor, eu quero que você fale comigo na palavra. E eu estava lendo o livro de Neemias. E aí, uma coisa que esse livro ali, muitas vezes, vi uma coisa lá que eu nunca tinha percebido. Porque quando você ora, quando você jejua, o que você está fazendo? Você está se tornando mais sensível a ouvir a voz de Deus. É tipo você tá no casulo. Com as coisas dessa vida, você está lá, você é as séries da vida, é o trabalho do dia a dia, são as preocupações, é a família, é tanta coisa. Mas quando você se dedica à oração, quando você se dedica ao jejum, a louvar a Deus, a ler a palavra, é como essa transformação que acontece com a borboleta. Você está lá no casulo e você vai quebrando aquelas coisas, daqui a pouco você abre suas asas e você consegue voar. É para isso que existe esse mês de oração, para que você saia do casulo, para que você voe, que você faça coisas extraordinárias. No campo espiritual, porque você e Deus é suficiente para vencer as batalhas. Amém? Eu estava orando ontem dizendo a Deus, Deus, nós temos uma comunidade lá tão pequena, mas eu te agradeço, porque a gente tem talvez 40 pessoas lá, 50, mas, Senhor, o Senhor não precisa de 50, o Senhor precisa de um. Para fazer a diferença, você. Amém? É de você, de mim, de nós que Deus precisa. Então, quando você jejua, você está se habilitando, ficando mais sensível. Quando você ora, jejua, lê a palavra, louva a Deus, você está se habilitando, ficando sensível
a voz de Deus. Aí Deus vai vir falar com você. Você também tem que se humilhar. Ok? Você tem que se humilhar. Porque tem uns crentes, olha só o que Daniel faz. Daniel é um homem de Deus. Todo mundo concorda aqui que igual a Daniel naquele tempo era difícil ter. Mas quando ele vai orar, ele não diz, Senhor, teu povo pecou. São tudo gente ruim. Ele não fala isso, não. Porque ele é humilde. Ele se humilha. Olha o que ele diz, olha. Nós pecamos. Olha, pecamos e cometemos iniquidade. Ele se inclui no negócio. Ele não diz, não, são tudo gente ruim, Deus. Teu povo é lá, ó. Não, nós pecamos. E é isso que a gente tem que entender. Aí vem você é um servo de Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está bem com Deus, você está espiritualmente. Mas se você não consegue se incluir, é porque nesse quesito de humilhar-se você não entende. Você tem problema. Quando eu falo da igreja, eu estou me incluindo porque eu sou igreja também. É ou não é? Então, nós pecamos, não foi fulano ou ciclano, o rei que pecou, o povo todo pecou. Então, nós temos que orar, nós temos que jejuar e temos que humilhar. Próximo slide diz assim, fala sobre a apatia espiritual, né? O povo, olha só o que está escrito em Daniel 13:14. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades. Eu só vou ler até aqui. Mas lá na internet você vai ter esses slides, depois você pode até ver a pregação de novo. Mas interessante, o povo estava sofrendo, estava no cativeiro, o negócio estava feio. Mas a apatia espiritual do povo era tamanha que mesmo assim não buscaram a face do Senhor. Será que a gente está vivendo algo assim parecido hoje em dia? Está vendo morte, pandemia, e o povo está preocupado em tanta besteira. Tanta besteira. Em vez de estar dizendo, será, Senhor, que o Senhor está próximo, está vindo? O que é que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Como o Senhor quer me usar? A pessoa está preocupada em coisas totalmente que não tem sentido. Porque às vezes isso se chama apatia espiritual. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mas Daniel não estava apático. Daniel viu a situação, procurou a face de Deus. Próximo slide fala de como também nós temos que tomar cuidado quando oramos. Porque a oração não é dizer, Deus, tu sabes que eu sou bom. Tu sabes que eu não peco. Deus, tu sabes a minha fé, como é grande. Uma vez eu estava passando num lugar e eu vi uma senhora, uma irmã, orando no evangelismo no meio da rua. E ela estava falando exatamente isso. Senhor, tu sabes que minha fé é grande, Pai. Eu digo, meu Pai. Ela está se fiando em si mesmo. Teve um pastor no Brasil que aquele deu vontade de pegar, dar uns tapas. Que chegou na oração e disse, Senhor, é isso, e pediu um bocado de coisa. Quem está falando aqui é fulano de tal. Eu digo, se lascou. Quem é você? Quando a gente vai em nome de Jesus, aí tem poder, hein? Hein? Abre toda a porta. Em nome de Emanuel. Quem é Emanuel? Quem é esse miserável? Por isso que é em nome de Jesus. Mas é isso que você tem que tomar cuidado também quando ora. Porque tem gente que ora, e eu detesto quando ouço isso. Ah, você recebeu essa bênção porque eu orei? É porque eu estava jejuando e orando pela sua vida? É porque... Aí tira a glória toda de Deus. É ou não é? Você pode orar 1 hora, 2, 3, 5, 10, 50, 1000. No final, você recebeu alguma coisa pela graça. E alguém pode orar 1 minuto e receber da mesma forma. Porque é pela graça.
Amém? E Daniel sabe disso. Daniel 9, 18 e 19, uma coisa linda, linda. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, que está falando aqui é Daniel, viu? O resto aqui é Daniel. Ele podia dizer que está falando aqui é Daniel. Ele diz, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças. Sabe tudo. Esse camarada, quando eu chegar no céu, eu quero passar um bom tempo com ele. Sabe tudo. Porque quando você lê sobre Daniel, poxa, brincadeira, que homem, viu? É ou não é? Você se compara a Daniel, você diz, miserável que eu sou, viu? A Bíblia chega quando dá testemunho de Daniel, é fantástico. É ou não é? No Novo Testamento. E este homem, que é um homem que orava, que preferiu ir para a cova dos leões do que ser proibido de orar. Porque hoje a gente tem que, às vezes, forçar, né? Ora, irmão, ora, irmão. E ele não, quando proibiu, que isso? Meu tempo com Deus ninguém tira não, meu irmão. Isso aqui é sagrado, é meu happy hour é com Deus, né? É hora feliz com Deus. Eu vou deixar que alguém interfira nisso. Preferia ir para a cova do leão do que parar de ter comunhão com Deus. Aí esse homem, quando está falando de oração, ele está dizendo o quê? Nós não se fiamos em nossas próprias justiças. Não é o que eu faço, não é o jeito que eu me comporto, e por isso o Senhor é bom e me responde. Aí ele dá o segredo da coisa. Mas em tuas muitas misericórdias. Daniel conhecia da graça. Olha, Senhor, tudo que a gente faz está bem, mas a gente está confiando na tua graça. É no seu favor. É na dedicação do Senhor fazer algo sem a gente merecer. Pô, Daniel sabia tudo, diga se não era. Estamos em campanha de oração e vai acontecer milagre, está acontecendo milagres. Mas quando a gente contar essas bênçãos aqui, a gente vai dizer, isso aqui foi feito pela glória de Deus. Isso aqui foi feito pelo nosso bom Deus, pelas suas grandes misericórdias. Não porque essa igreja é boa, não porque eu sou bom, não porque eu orei 5 horas, não porque eu tinha 2 horários, não porque eu jejuei todos os dias. Isso tudo é bom. Isso tudo é importante, como eu disse, para que você esteja sensível à voz de Deus, para que você tenha comunhão com o seu Deus. Mas quando recebemos algo, temos que dar glória a Ele. E aí depois que Daniel ora, que ele sabe orar, que ele entende que tudo é pela graça, aí vem a resposta. O próximo slide. Em Daniel 9, 21 a 23... vem a resposta. E diz assim, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel começou a orar a Deus, buscando a interpretação da visão. E Deus, quando ele orou, Deus mandou a resposta. Amém? Interessante que o anjo veio e disse, tu és muito amado. Que coisa linda, né? Você ouvir de Deus, tu és amado. E nós somos amados. Mas aqui está uma questão de batalha espiritual muito mais simples. Agora vamos para Daniel 10. O próximo slide fala do impedimento, porque Daniel 9, ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele se arrepende, ele se humilha, e daqui a pouco Deus manda a resposta e ele recebe a resposta. Mas no capítulo 10, já tem outra batalha espiritual, onde há um impedimento. Daniel faz a mesma coisa.
E Daniel 10, 1 a 3 diz, no terceiro ano de Ciro, então, estive triste por 3 semanas, alimento desejado não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que isso cumprisse as 3 semanas. Então ele está orando e jejuando 3 semanas. Só que há um impedimento. Daniel vai, ora, e 3 semanas e nada de resposta. E aí no versículo, próximo slide, no capítulo 10, versículo 12 e 13, diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. Olha só o que acontece, olha. Ele começa a orar, jejuar, faz a mesma coisa que ele fez no primeiro ano lá do rei Dario. Mas por 21 dias ele não recebe resposta. Por quê? Porque tem um impedimento. Às vezes você está orando e tem um impedimento. Porque, irmão, o rei espiritual, não sei se... Olha só, vou te dizer uma coisa que eu aprendi por experiência, isso não está na Bíblia, mas tem certas regiões do mundo que tem mais carga espiritual. Tem certos lugares, bairros que tem uma certa carga espiritual pior. Quando eu cheguei na Croácia, nós sentimos uma carga espiritual, porque tem menos gente orando, batalhando nas regiões celestiais. Aí você chega em lugares no Brasil, você sente uma paz. Por quê? Porque tem um bocado de gente orando, batalhando nas regiões celestiais. E a gente tem que levar isso em conta, irmão. Cada lugar é diferente. Às vezes de um bairro para outro é diferente. Porque às vezes tem um impedimento, tem alguma coisa naquela região que é um impedimento. E aí você tem que fazer o quê? Fazer como Daniel. Enquanto a resposta não vier, enquanto o anjo não for mandado para tirar o impedimento, você continua orando e jejuando. E é isso que a gente vai fazer nesse mês. A gente vai batalhar. E vai viver coisas extraordinárias. Porque eu quero dizer o seguinte: grande é o nosso Deus. Um pastor que eu tive falava sempre, Manuel, eu nunca vi Deus empatar, imagine perder. E é verdade, quando ele entra na batalha a gente já tem a certeza, vitória certa. E vocês são todos guerreiros, mas também tem que tomar cuidado, porque nessa guerra espiritual, né, você vai para a guerra, você pode tomar uma facada, né, você pode tomar um tiro, você pode... Por isso que a gente tem que fazer o que esse slide aqui que a gente vai ver agora, o próximo slide. Olha, vá para a guerra, mas não vá de cara aberta não, né? Não vá de qualquer jeito não, né? Você vai ter que vestir essa armadura aí. Porque se você for sem armadura, a probabilidade de você sair ferido é grande. E é interessante nesse texto, que é o texto, e eu vou pregar sobre isso mais claramente no domingo, então não perca o culto no domingo. Então vocês que estão pela internet também, assistam o culto no domingo, que é as armaduras de Deus. Vou dizer, o diabo vai investir no seu casamento, o diabo vai investir no seu trabalho, o diabo vai investir em todo tipo de coisa para te tentar criar situações para te tirar a paz. Por isso que você tem que fazer isso aqui. Fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Olha o que diz, revestir-vos. E aqui eu vou terminar por aqui, porque eu quero falar disso no domingo, na Santa Ceia. Mas tem uma palavra aqui que é muito importante. Eu já tinha lido esse texto centenas de vezes, mas teve um dia que pum, uma palavrinha mudou tudo. Porque no texto de Efésios 6:11 diz, revestir-vos de toda. Rapaz, quando eu ouvi aquela palavra, eu disse, fechou aqui o entendimento. Porque tem crente que tem escudo, mas não tem espada.
Tem crente que tem capacete, mas a preparação do evangelho da paz não. É só guerra que ele faz. É ou não é? Aí vai para a batalha, vai ficar ferido. Mas quando diz revestido de toda a armadura de Deus, é porque você tem que pegar a armadura toda. Não largue nenhum tipo de proteção lá, não. Então, meus irmãos, a gente está batalhando, né? Começa a pensar nisso, ó. Capacete de salvação, couraça de justiça, espada do Espírito, preparação do Evangelho da paz, escudo da fé. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Que possamos entender, Senhor, essa batalha espiritual. Que possamos ter equilíbrio em entender que há, Senhor, uma influência das regiões celestiais, mas também tem uma responsabilidade de nós. Ó, Senhor, nos faz vestir toda a armadura, Senhor, para que possamos resistir no dia mau, Senhor. Nos faz verdadeiros guerreiros, que saibamos usar a espada do Espírito, que saibamos usar a fé, Senhor, que saibamos e aprendamos com teu servo Daniel, que orou, que jejuou, Senhor, mas que não confiava em si mesmo. Não nos deixe confiarmos em nós mesmos, mas que a nossa esperança esteja plenamente depositada em Ti. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento...